Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde, e com uma alegria muito grande em meu coração. Estou recebendo aqui a psicóloga Cláudia Malfatti, ela que está falando sobre depressão. E antes de nós irmos para o intervalo, né, Cláudia? Falávamos sobre a questão da adesão ao tratamento, sobretudo medicamentoso, e de que, por mais que você esteja se sentindo bem, você quer ajudar uma outra pessoa que também foi acometida a falar, toma esse meu remedinho. Né? Porque esse remedinho aqui está fazendo muito bem aqui comigo, então vai fazer bem para ti também. É super errado, por mais que a pessoa queira ajudar. Queira ajudar. Então, assim, nem sempre a melhor intenção é a melhor saída, né? O médico psiquiatra, ele que vai ter condição de identificar que medicamento é melhor para cada paciente. Não é recomendado de forma alguma, até porque a medicação é uma medicação controlada, né? Você vai dar sua medicação para outra pessoa, pode não servir para ela, e como que fica a sua medicação? Né? Se fica em falta. Então, é algo que tem que se tomar muito cuidado, e o que é bom para um não é para outro, Exato. E cada paciente é único, e só o médico psiquiatra ele tem condições de identificar o melhor medicamento, a dosagem, porque, como eu disse, tem intensidades também. Claro. A questão da depressão. Então, cada um tem que ser analisado muito individualmente. Em um outro programa, eu entrevistava a doutora Josiane Canali, ginecologista, e a gente falava exatamente essa questão, né, da automedicação. Aí foi quando eu comentei até, falei assim, não é, doutora, que quando, na verdade, ao invés que dá o remedinho, dá o cartão do teu médico, né? Oh, é verdade, aí é uma ótima sugestão. Não é? Ao invés que dá o remédio... Não, olha, meu psiquiatra é este aqui, está dando super certo, então é o psiquiatra que realmente vai avaliar. Porque é totalmente individualizado, né, Cláudia? Totalmente individualizado, nós somos únicos e precisamos ter esse olhar também único. O médico que vai poder, ele é a melhor pessoa para poder ajudar nesse sentido. E, paralelamente a isso, também fazer um tratamento psicológico. Não é que existe muita resistência também, né? Não vai em psiquiatra ou em psicólogo quem é louco. Porque existe esse mito de que só procuram esses profissionais, né, quem tem algum problema. Eu até vi esses dias nas redes sociais, não vai ao psicólogo só quem tem depressão. Quem não tem depressão também vai. Né? Não vai ao psicólogo só quem tem ansiedade. Quem não tem também vai. Então, é um profissional para todas as pessoas. Né? Qualquer tipo de conflito que existir, você, para se autoconhecer, você vai buscar um tratamento psicológico. E não é porque precisa, na grande maioria das vezes, mas porque merece, né? Não só porque precisa, porque merece. Eu fico pensando, eu falo até com as minhas amigas, como que alguém pode não fazer terapia hoje em dia? É tão bom, né? É tão bom! É tão bom você poder chegar, conversar com um profissional que tem técnicas e não vai te julgar, ele só está lá para te ajudar. Então, é uma escuta diferenciada, é uma escuta literalmente diferenciada. Exato. Então eu sempre converso com as amigas psicólogas, como que, né? Como que é? Porque é tão bom, é um alívio, você sai tão renovado. Sim, sem sombra de algo dúvidas. que te ajuda a pensar na vida, né? A pensar. E você que tem todas as respostas, o profissional ele só vai te ajudar nessa caminhada. Certa vez eu falei para uma paciente isso, depois de 1 ano de terapia, ela falou, nossa, eu fiquei olhando, como assim eu tenho todas as respostas quando você me falou, né? Eu achei aquilo esquisito. E depois de 1 ano eu te falo, realmente eu tenho todas as respostas, você tinha razão. Né? Exatamente. Olha. Porque, exato, se sentir empoderada, né? Nós vamos apenas auxiliar nesse caminho, nessa caminhada. A encontrar as suas respostas. Exato. Então, o quanto que nós temos as nossas respostas, mas às vezes precisamos de alguém para ajudar nessa caminhada. E tão bom quando a gente é tomada assim do autoconhecimento, da gente sabe aonde é que realmente vai mexer com a gente de uma maneira diferenciada, saber de que forma que nós vamos pontuar determinada situação. Então, quantas vezes não entramos em situações de autossabotagem, né? Quando você também, o psíquico não dá conta, você joga para o corpo. Exato. Quando você está no processo de terapia, você consegue perceber essas questões. Olha onde você está se auto-sabotando. Por que isso está acontecendo? Não fica como se fosse assim, foi o destino, é sorte, né? Então, o quanto que nós somos movidos também pelo inconsciente, e no processo terapêutico você tem a possibilidade de trazer, entender essas questões inconscientes que nos move, né? Então,
é muito interessante, é muito válido e realmente traz é demais. Eu sou por suspeita, merecimento, né? e você também, que você é psicóloga, né? Mas eu penso assim, vai porque você merece. Por E merecimento. quem busca terapia, uma vez eu escutei isso de uma professora, são as pessoas mais saudáveis que estão, porque elas foram buscar. Então tem um lado muito saudável também. É claro que vai ter o problema, que ninguém vai chegar pra gente e falar, nossa, como eu tô feliz, né? E na vida todos nós temos os nossos conflitos, não existe quem não tenha conflito. E tem um lado, então se você buscou, tem um lado muito saudável seu, que de fato fez com que você olhasse para você, né, para o seu bem-estar, porque literalmente é isso, é você buscar o seu bem-estar, o seu equilíbrio mesmo. Sem sombra de dúvida. Falta a pessoa já querer ser uma pessoa melhor, vai buscar terapia, porque a gente ouve isso também, né? Eu tô aqui porque eu quero ser uma pessoa melhor. Isso, exatamente, exatamente. As pessoas que passam por um tratamento de depressão, elas podem sair da depressão? Todas elas saem da depressão, Cláudia? Então, não dá para... É possível fazer um tratamento, né? E, por exemplo, a pessoa que faz o tratamento, tem gente que nunca mais tem depressão. Outras pessoas podem vir a ter outros episódios. Então, também é muito relativo, né? Outras pessoas talvez vão ter que fazer um tratamento sempre. Então, não dá. Também é individualizado. Né? Do que é que está dosando aquela depressão, né? Isso é muito individualizado, né? Mas o que a gente fala é que não necessariamente você vai ter que tomar medicamento pro resto da vida, em todos os casos. Né? Tem situação que se você trabalhar, ok, você fica bem. Não significa que você vá... É claro que quem já teve a possibilidade de ter novamente é maior. Né? Então, tem essa questão, mas não significa que você vai ter. E aquele indivíduo, quando ele chega a tentar tirar a própria vida, né? Aí, como você colocou, faz parte, né? A grande maioria das pessoas que tentaram suicídio, eles tiveram depressão, né? E nesse caso, algo assim, claro, muito mais sério, muito mais acirrado, né? Nesse sentido, é um extremo sofrimento, né? As pessoas têm o hábito de dizer, é muita coragem você chegar ao ponto de tirar a sua própria vida. Não é a coragem, não, Cláudia? Sempre já me perguntaram, é um ato de coragem, né? Ou é um ato de covardia? Eu sempre falo, é um ato de desespero. A pessoa que tira a própria vida, de fato, é um ato de desespero. Tem muita questão do desamparo, né? Da desesperança, do desespero. A pessoa começa a se sentir muito inútil, fica incomodada quando acha que não vai atingir a expectativa. Eu vejo muito isso com jovens, a expectativa dos familiares, a expectativa das pessoas no geral, e começa a achar que não vai dar conta. Então, são múltiplos fatores também que levam a um ato suicida. Mas, de fato, é alguém que está em sofrimento profundo, num sofrimento que beira o insuportável e que ninguém quer morrer. Isso tem que ficar muito claro. A pessoa que tira a própria vida, ela não quer morrer. Ela acredita que apenas a morte é a solução para o problema dela. Né? E eu falo para os meus pacientes, não, buscar a morte é a única coisa que não tem solução. Todo o resto tem. Porque se a gente for pensar, só a morte não tem solução. Não existe o desmorrer, né? Não existe o desmorrer, exatamente. Então, infelizmente, as pessoas elas chegam num estado que elas começam a acreditar que não existe uma outra saída, né? E que somente a morte seria uma maneira de acabar com essa dor. Quando a gente fala em suicídio, também existe aquele mito de que as pessoas que querem se matar vão e se matam, né? Não ficam avisando. E não é isso, né? Muitas pessoas que tiraram a própria vida dão sinais, sim, de que não estão bem, chegam a falar alguma coisa ou outra sobre morte. E pessoas que tentam o suicídio não querem chamar a atenção, né? Elas estão desesperadas, querendo ajuda. Tanto é que existe uma reincidência de que 40% das pessoas que tentam o suicídio, elas vão tentar novamente. Olha. Então, é algo para ser olhado. Né? Uma tentativa de suicídio é fator de risco para uma nova tentativa.
Então, tem que ser, não basta, tá melhor, a pessoa tá melhor. Tem que olhar, tem que cuidar, tem que tratar. Não significa que se ela apresentar uma melhora logo depois, é que ela está fora de risco. Muito pelo contrário, a pessoa que acaba de fazer uma tentativa, ela está extremamente fragilizada e tem que ser cuidada, tem que ser olhada, né, para que a gente possa evitar que aconteça. Por isso também da importância do acompanhamento, da orientação aos familiares, como você falou anteriormente, né? Isso. Aos amigos, né? Para não tirar, também não sufocar a pessoa e saber lidar com essa situação. Não, Cláudia? É tão difícil, Exatamente. Não? Certa vez eu ouvi de uma psicóloga que a gente não pode prender a pessoa né, no pé da mesa. E numa criança, ela estava fazendo uma relação, uma analogia, né? Você não pode prender no pé da mesa e nem soltar para ser atropelada na rua, né? E é isso que é difícil ter esse equilíbrio, mas é isso que os familiares precisam ter, é o cuidado, mas também, como você disse, não sufocar, porque o sufocamento também é algo que você tira totalmente os desejos da pessoa, né? Daí você vai ter que submeter aquela pessoa, vai ter que submeter todos os seus desejos, tudo o que você quer. Mas num quadro desse, de uma tentativa de suicídio, a percepção da realidade daquele indivíduo está totalmente alterada. Então, ela precisa estar acompanhada o tempo todo. Sim. Ela precisa ter um olhar, não dá para deixar sozinho, né? Tem que ter esse acompanhamento psiquiátrico, psicológico, para que essa pessoa, aos poucos, consiga, ali com o tempo, é claro, retomar a vida dela. Sim. Né? Começar a identificar mesmo as questões, trabalhar e poder retomar a vida dela de uma maneira saudável. Mas isso também, é claro que não dá para falar em tempo, né? Já me perguntaram, quanto tempo? Igual no luto, né? Quando perguntam pra gente, não, mas quanto tempo? Quanto tempo? Então, falando das muito fases, relativo. Né? Vão lá, buscam, tem as fases. Tá nessa fase. Não, em que fase? Isso. Tudo é um contexto, né? Tudo é um contexto. E como que hoje, na nossa sociedade, devido a essa questão do imediatismo, a gente não tem nem espaço mais para sofrer, para entrar em contato com a dor, né? Isso em qualquer dor. Né? Não tem mais espaço. É como se fosse proibido o sofrimento. E quanto que isso é sério, porque a pessoa ela começa a se sentir culpada se ela está sofrendo. Existe uma falsa realidade, também principalmente nas redes sociais, de que todo mundo é feliz, só a gente que não. Né? Porque é um recorte do que está ali. Então é tudo muito complicado. Essa é uma pequena parte da minha felicidade. Isso, não é? Exatamente. Só que as pessoas, como na verdade, na correria e tudo mais, acabam generalizando de que a pessoa é o tempo todo feliz, e não é assim, não Exatamente, exato. E principalmente os adolescentes, né, que daí estão na fase do 880, é tudo uma intensidade, ou é tudo muito ruim, é tudo muito bom. Então, o quanto que isso afeta mesmo e faz, às vezes, com que esses jovens, né, como eu disse, são sempre vários fatores, mas começam a se sentir, achar que são infelizes, né? Enfim, uma série de coisas. Aquilo que você estava falando sobre os pacientes, né, que tentaram suicídio, que buscaram ajuda indiretamente, né, junto à família, junto aos amigos, falaram alguma coisa, né? E depois, quando ele tem êxito, infelizmente, né, na fuga dele, vamos dizer assim, né, da dor que ele está sentindo, aí fica a culpa do sobrevivente, né, Cláudia? Poxa vida, por que eu não dei ouvido? Olha, aí começa a relembrar e aí começa a encontrar que em alguns momentos aquela pessoa de fato pediu ajuda, né? Isso, é muito legal você tocar, muito importante você tocar nesse assunto, porque um dos lutos mais difíceis é o luto por suicídio. Olha. Porque são nunca, por mais que a pessoa deixou uma carta, nunca vai ser uma resposta, algo suficiente, uma explicação suficiente para o familiar. É uma morte muito trágica e que também envolve muita culpa, muita raiva, né? Tem a sensação de fracasso do familiar, onde foi que eu errei, isso é muito constante. Então, nós chamamos de sobreviventes, são aqueles que ficam. E o quanto que esses sobreviventes precisam ter apoio, que é o que a gente chama de pós-venção. A pós-venção é uma prevenção para o suicídio, porque muitos familiares que perdem parentes por suicídio
também tendem a pensar em suicídio. O quanto que essas pessoas precisam ser acolhidas e não julgadas. Pai e mãe, então fica naquele pensamento, né? E teve alguns casos, né? Teve. Até da pessoa falar, né? Onde foi que a família errou? Tem esse julgamento da sociedade que faz com que esse luto fique diferenciado dos outros lutos. A família ela tem que se isolar. Né? Ela sente necessidade de se isolar, tem a vergonha. Com isso, deixa de ter esse acolhimento. E como o suicídio também falar sobre isso é um tabu e que vence do quebrado, isso é muito importante. Né? As pessoas, você vê os programas falando do assunto, é necessário mesmo. Tem que falar sobre o assunto. Por quê? Porque não é nem por maldade. Às vezes você não sabe nem acolher alguém em luto por suicídio, ou até um luto normal, já é difícil. Aí existe o conluio do silêncio. E se falarem do morto? E se não falarem? Será que eu falo? Será que eu não falo? E a pessoa fica meio sem saber e acaba afastando. Exatamente. Não é? Porque no velório acontece, né? Você pode contar comigo, qualquer coisa você pode me ligar. A pessoa não vai ligar. E não vai ligar. E não vai procurar. Não porque, na verdade, ela não queira, né? Mas porque realmente está ali focada naquela dor que ela está sentindo pela perda, principalmente quando vem a questão da culpa, né? Exatamente, principalmente. É bem isso que você falou mesmo. Então, o quanto que, sabendo, né, um pouco sobre o tema, você pode, sim, ir falar com a pessoa, sabendo assim, conhecendo, para que desmistifique isso. Você não precisa saber sobre o suicídio. Eu digo desmistificar a questão do suicídio, até para você poder acessar a pessoa. E o que a gente sempre fala? Em qualquer luto, né? Você não precisa ter algo para ser falado. É você estar lá com a pessoa. Fazer presente, né, Claudinha? Se fazer presente, é um abraço, né? O poder de um abraço, de um beijo, o poder de estar lá e ouvir. Então, muitas pessoas me perguntam o que eu falo, independente do luto. Mas o que eu vou falar para essa pessoa? Você não precisa ter o que falar, porque nesse momento não tem o que falar. É deixar a pessoa sentir. Deixar acolher, a pessoa chorar. É esse o acolhimento. Então, você deixar a pessoa chorar, você deixar a pessoa falar, você está acolhendo ela. Porque normalmente o que a gente faz quando alguém está chorando, não chora. Seja forte. Seja forte. Né? E não é disso que o enlutado precisa. Ele já está sendo forte. Eu já ouvi de enlutado, poxa, fala para eu ser forte, olha o que eu estou passando. Né? Eu estou sendo forte. Não desista. Olha que eu não estou desistindo. Então, tem essas frases prontas que você piora ao invés de ajudar. Né? Não tem o que falar. Ouve. Vai passar. Não passou ainda, né? Isso. E acaba gerando raiva, não, Cláudia? Gera raiva. Já ouvi também de lutados falando, olha, eu preferia não ter recebido aquela visita. Olha só. Ou então a pessoa fica tão angustiada que não sabe o que falar para o enlutado, que ela começa a encher de problemas da vida dela. Falar da vida dela, os problemas, quer dizer, gente, se você está passando por um momento delicado, uma situação, você também não está em condição de ouvir o problema do outro. Né? Quer dizer, não ajuda em nada também. Então, muitas vezes, assim, é para acertar, na tentativa de acertar, mas se erra muito. Então, é tão mais simples, né? Não precisa ter o que falar, é ouvir, acolher, deixar chorar. É isso que a pessoa quer. Fazer, às vezes, uma comida, né? Pegar e pagar uma conta, sabe? No mercado, levar um café da manhã. Isso faz, porque a pessoa que está em luto, ela também dificuldade de comer, normalmente perde o apetite, não tem nem vontade de fazer nada. Se você fizer ali, né, levar um pão para ela de manhã, levar alguma coisa, faz toda a diferença. E isso quem está falando, quem fala pra gente são os próprios enlutados. O que eles gostariam, né, que fizessem com eles naquele momento. Ou exemplos, né, de vizinhos que fizeram e que, nossa, fez realmente diferença no meu dia. Então, é uma atitude que pode, um ato que pode parecer tão simples, mas é tão significativo. Então, nessas pequenas coisas, né, nessas situações, é que tem o acolhimento. Exatamente, que é fundamental. Não só para o enlutado ali, mas toda a rede de apoio. Às vezes um amigo que
de repente some dali da visão, mas também tem sofrimento por conta da perda, né? Exatamente, e a gente não se dá conta, né? Exatamente. Cláudia, e temas assim como depressão, como suicídio, é muito relevante que seja tratado em escolas também, que seja falado, que seja abordado, não? Sim, nós temos aqui em Mato Grosso do Sul Capelão Reis, que faz um trabalho maravilhoso nas escolas, não só em escolas, né, como ele ministra palestra em vários lugares, ele vai em aldeias indígenas também, já preparou cursos, tem um curso na UFMS, então assim... Acho que já vai para a terceira turma. Terceira ou quarta turma, e é um curso, primeiro curso no Brasil que ele criou. Então, eu vejo assim que Mato Grosso do Sul é muito bem representado por ele, que ele tomou mesmo a frente. E nós fomos alunas dele também. Vamos mandar um abraço para o Reis, e somos querido, multiplicadores, né? É uma pessoa muito especial, que já esteve muito aqui conosco em alguns outros momentos também no Viver com Fé e Saúde. Querido, você é uma pessoa maravilhosa, nós duas somos fãs do Reis. Somos fãs, né? Já fomos alunas dele também, né? Já fizemos o curso, eu conheci a Cláudia no curso, nos conhecemos, aliás, nesse curso. Fizemos parte da primeira turma, não foi? Da primeira turma, isso, exatamente. Então, Mato Grosso do Sul é muito bem representado e tem feito ações incríveis em relação à prevenção, a prevenção do suicídio, que é fundamental. Não ficar apenas no Setembro Amarelo, mas que seja algo permanente. Até porque tem a questão também, aqui no Mato Grosso do Sul, muito forte, que precisa também ser trabalhado, isso já vem sendo, né? Muito sabiamente, a questão dos indígenas, não, Cláudia? Isso, exatamente. Tem Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, nesse último levantamento que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, ficou em terceiro lugar em números de suicídio. E a questão a situação indígena é muito grave, né, e tem que ser olhada mesmo. Tem muitos casos. E o Reis é uma pessoa que entende muito e ele trabalha muito com o público indígena também. Então, realmente é uma preocupação. Acredito também, se a gente for fazer uma análise, o indígena, ele não tem muito, né, para onde que ele está, né? Ele se insere, como que fica essa questão, se sente mesmo isolado. Tem a questão do uso do álcool, tem várias questões ali que podem ser explicações para esse grande número de casos também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós falamos em relação à questão da rede de apoio, que pode levar essa pessoa, né, a profissionais qualificados para poder fazer esse acompanhamento, para poder acolhê-los, né, orientá-los, enfim. Mas e se quem está nos assistindo diz assim, eu já tentei todas as formas para levar a minha mãe, ou então o meu namorado, ou então o meu marido, mas ele não quer. O que pode ser feito nesse sentido, Cláudia? Olha, é muito comum a resistência. Realmente, de fato, é muito difícil. Normalmente, essas pessoas, infelizmente, sem querer, acabam julgando o outro. Né? Tentar, eu sempre falo assim, pede para conversar uma pessoa que essa pessoa se identifica bastante, que é um caminho, alguém que confia. Outra, acessa o mundo dessa pessoa sem julgamento, porque, de fato, às vezes você acha que você não está julgando, mas você está julgando. Indiretamente acaba, né? Indiretamente, isso dificulta também essa busca por tratamento. Se coloca para ir junto com a pessoa, para acompanhar a pessoa, né? Ouve essa pessoa, porque muitas vezes vamos lá, tal, mas não tem uma conversa, algo assim, desarmado. Né? Às vezes a família tá, e a gente entende também, a família já está muito irritada, angustiada, e pode não ir com paciência, né? Não conversar com paciência. É difícil, é um desafio, mas eu sempre falo, não desista. Né? Veja alguém que essa pessoa sempre tem, alguém que você admira, né, que pode chegar para conversar com você, alguém que confie, exatamente. E desmistifique, né, essa questão de que psiquiatra e psicólogo só é para quem tem problema. Né? Então, assim, eu sou o problema da casa.
normalmente fica, então quer dizer que eu sou o problema da casa? Todo mundo precisa, né? Buscar, igual você falou do autoconhecimento, se a gente for perceber, todo mundo tem algum conflito, alguma coisa assim. Então não é só quem procura o psicólogo que tem um grande problema, né? Não necessariamente. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Eu olho ali? Bom, eu gostaria de dizer para todas as pessoas que estão assistindo, se tem alguém em sofrimento, não desista, busque ajuda. Existem profissionais capacitados para que você encontre caminhos de vida. Eu sempre falo isso, né, que a gente pode sim encontrar caminhos de vida. E tem profissionais que são capacitados, psicólogos, psiquiatras, que esses profissionais eles são capacitados, eles estudaram para isso. Então não desista. Às vezes dói perder o sentido da vida, acreditar que não existe mais saída, mas sempre existe saída. Só não tem saída para a morte. A morte é a única coisa irreversível. Todos os outros problemas têm sim. Tá bom? Querida, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. Muito prazer estar bom. Prazer nosso de ter você aqui conosco. Que Nossa Senhora abençoe todos os seus caminhos, esse trabalho maravilhoso que você vem desenvolvendo sempre. Né? Junto às pessoas que tanto necessitam, não é? Que tanto precisam de ajuda. Falei para vocês que seria um programa mais que especial, né? O Viver com Fé e Saúde sempre traz alguns temas assim, para que vocês possam estar acompanhando e possam definitivamente viver com fé e com saúde também. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.